Viaduto na A1 desabou na área onde o dique do Mondego falhou. O segmento entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, onde se situava o viaduto, foi interrompido após o colapso do dique, às 18h30. Suspeito de provocar incêndio em alojamento local de Albufeira é detido. Os bombeiros da região impediram que as chamas se alastrassem para os edifícios adjacentes. A depressão Oriana traz vento e chuva, mas não impacta diretamente o continente. O governo estendeu a declaração de calamidade até ao dia 15 para 68 concelhos e revelou medidas de apoio que podem atingir os 2,5 mil milhões de euros. Mondego. Alguns optam por permanecer mesmo com o dique no limite. Enquanto Júlio ergueu um muro em torno da sua casa para segurar o Mondego, João estabeleceu um posto de comando improvisado para monitorizar o rio. Com a atenção voltada para o Mondego, os residentes das áreas evacuadas decidiram ficar. A TAP tem a sua última oportunidade, segundo o Turismo do Porto e Norte. Até 2028, espera-se um aumento nas ligações para os Estados Unidos da América e Brasil. Igreja reconhece danos em 185 edificações. Danos foram reconhecidos em aproximadamente 50 museus e monumentos de 20 concelhos. Trump poderá contribuir para a formação dos Estados Unidos da Europa. A União Europeia deve progredir em termos de defesa e na União Económica e Monetária, buscando alternativas de natureza federal, não por crença ideológica, mas por pragmatismo e necessidade. Análise de António Mendonça Pinto. Nelson Rosado, Anjos, a minha esposa estava à espera de um filho e recebe esta ligação. Vives na rua tal, no andar tal, ao sair de casa verifica bem para os dois lados. No posto emissor, os anjos discutiram o lado obscuro da fama, relembrando as experiências em que foram vítimas de stalking e assédio moral por parte de alegadas fãs. Há indivíduos com distúrbios que necessitam de tratamento. A Moedas conquista a maioria absoluta com apoio do ex-Chega. Fim das justificações. Mais uma linha vermelha foi ultrapassada sem que Lisboa se apercebesse. Ana Abrunhosa afirma que existem mais infraestruturas a avaliar após a queda de um trecho da A1. Sinto um grande receio pela segurança. O ministro das Infraestruturas assegura que o governo decidiu interromper a utilização da via por estar ciente dos riscos. Inundações no Mondego. Certas pessoas optaram por permanecer. Walter Santos, presidente da Junta de Freguesia de São João do Campo, menciona que um grupo de habitantes ignorou as recomendações das autoridades. Afirma que a margem direita do rio apresenta menos habitantes em perigo. Desolado, Samu afirma, ainda não consigo acreditar. Após lesão no clássico frente ao Sporting. O avançado do Porto encontra-se atônito com a seriedade da lesão sofrida no clássico. Empresas e famílias com débitos fiscais excluídas do suporte financeiro estatal para a recuperação de bens danificados pela tempestade. O acesso aos apoios é bloqueado por dívidas de IUC e portagens de autoestrada. Apenas aqueles sem débitos ao fisco e à segurança social podem beneficiar dos apoios públicos. Passos afirma que o crescimento é impedido pelo Estado e avisa sobre uma previsão desastrosa, após 2027. O ex-primeiro-ministro fez a apresentação de um estudo acerca da inteligência artificial, destacando tanto os riscos como as oportunidades. Montenegro pode cometer mais um erro de escolha. Após 8 meses repletos de controvérsias e faltas, Maria Lúcia Amaral deixou a administração interna. Quais foram os motivos que levaram Montenegro a escolher e manter a sua aposta e que ensinamentos podem ser extraídos agora? Análise de Miguel Santos Carrapatoso. Correspondência dirigida ao diretor. O espaço para a opinião dos leitores é uma parte essencial do nosso jornalismo, permitindo a expressão de diferentes pontos de vista sobre questões relevantes.
Na altura, tinha 30 anos e experimentei um burnout. Marco Teirum, CEO da KW Portugal, partilha uma discussão direta e honesta acerca da relevância de ter um propósito na vida, tanto pessoal como profissional, e a forma como isso nos influencia. Christine. Restrições no acesso a subsídios impostas pelo governo. De acordo com o Correio da Manhã, famílias que possuem dívidas fiscais não recebem apoio estatal para reparar os danos. O Diário de Notícias reporta que Marco Capitão Ferreira está sob investigação há mais de 2 anos. Após 11 dias, a promessa de um apoio mais generoso no layoff permanece incerta. O governo revelou que os trabalhadores teriam direito a 100% do salário bruto e que arcaria com 80% dos custos para as empresas. Contudo, o diploma não inclui esta medida e o executivo não especifica se realmente irá proceder. A antiga relação com Epstein não abala Trump, mas Starmer pode ser afetado por causa dele, apesar de nunca o ter conhecido. Nos milhões de documentos já divulgados dos arquivos de Epstein, o investidor nova-iorquino condenado por pedofilia e tráfico sexual de menores e que, supostamente, se suicidou na prisão. Existem numerosas menções a Donald Trump, mas o foco deste cisma político deslocou-se para o Reino Unido. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com o editor de internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. Belém não deve ser um tribunal de silêncio. O bastonário da Ordem dos Advogados questiona o presidente eleito, uma vez que existem títulos com prazos processuais pendentes e um sistema judicial desprovido de um plano de emergência, antes que a indiferença se misture com a serenidade. Retirada. As autoridades de aviação de Moscou confirmam o início da evacuação de cidadãos russos em Cuba, a maior parte deles em viagem de lazer, em virtude do embargo de combustível imposto pelos Estados Unidos da América. 3 é o número certo. Varandas pretende manter-se no cargo de. O presidente em funções do Sporting já submeteu as assinaturas exigidas para retornar às eleições. Além disso, a Liga do Japão revela uma alteração de regras sem precedentes. 4 filmes a conferir esta semana. A Voz de Hind Rajab, sob a direção da tunisina Kauter Ben Ania. Da RTP à Lusa, a institucionalização da asfixia democrática. Após o incidente com o jornalista da Sábado na área das pressões exercidas pelo primeiro-ministro sobre a RTP, surge a partidarização da Lusa. A inclusão de 6 representantes partidários no Conselho Consultivo, escolhidos pelo Parlamento, governos regionais e autarquias, juntamente com a exigência de que a Direção de Informação preste contas à Assembleia da República, estabelece a normalização da pressão política. Trata-se da asfixia democrática que Rangel denunciava. Sete horas. Coimbra. Iniciam-se esta manhã os trabalhos de reparação da A1. A estrada cedeu devido à força da água resultante da ruptura do dique no rio Mondego. Além disso, o Parlamento deverá aprovar hoje uma proposta para regulamentar o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Estudo revela crescimento da mortalidade devido ao calor intenso. Durante os períodos de temperaturas elevadas, cidades como Porto, Viana do Castelo, Ourense, Braga, Guimarães e Lugo observaram um excesso de mortalidade entre 50% e 60%. Montenegro precisa de definir o próximo inquilino do MAI. Após Blasco, Montenegro optou por Maria Lúcia Amaral. 2 ministras, com perfis parecidos. Será que a terceira será a definitiva? Estaremos prontos para restringir o uso das redes sociais entre os mais jovens. Península Ibérica. Aumento do investimento em tecnologias sustentáveis. O relatório indica que o investimento foi direcionado para um menor número de rondas, porém de maior dimensão, o que representa a evolução do ecossistema. Reunião de líderes europeus para debater a economia. António Costa irá liderar discussões com os outros 26 líderes da Europa.
Condições meteorológicas mais amenas podem atrasar reparações da A1 em Coimbra, a A5 reabriu com restrições. O colapso do dique do Mondego na quarta-feira causou danos na A1, com um total de 1.600 ocorrências registadas. Ministro afirma que a reparação de trecho da A1 levará semanas. O responsável informou que não é possível realizar a intervenção de fundo enquanto as águas não baixarem. Rio Mondego. Tem sido uma época complicada. Cândido Malva, líder da Junta de Freguesia de Taveiro, menciona que a noite está mais serena. No entanto, enfatiza, precisamos de manter a vigilância esta noite. Lucro do Banco Montepio diminuiu 5,6% em 2025. A entidade financeira, que é propriedade da maior mutualista nacional, concluiu 2025 com um resultado líquido consolidado de 103,8 milhões de euros, em um contexto desafiador de normalização das taxas de juro. Seul, Kim Jong-un está a preparar a nomeação da filha como sucessora. O atual líder, que continua a manter segredo sobre a sua descendência, tem sido visto cada vez mais em eventos oficiais importantes ao lado da filha adolescente, Kim Joo-ae, o que sugere que ela é a sua favorita para a sucessão. Chica esperta, é cada vez mais essencial colaborar com agências de viagens, pois elas oferecem um tipo diferente de apoio. Neste episódio recente, Ana Galvão conversa com a advogada Clélia Brás, abordando critérios frequentemente negligenciados ao optar por viajar, independentemente da duração da viagem. O Trovador, de Verdi, volta à Casa da Música em formato de concerto. Sob a direção do maestro Rómulo Assis, esta produção reúne mais de 100 artistas no palco, incluindo o quarteto perfeito de solistas, Cristiano Oliveira, Carlos Cardoso, Cátia Morezo e André Baleiro. Resultados do Banco Montepio descem para 103,8 milhões de euros em consequência da diminuição da receita com juros. Em 2025, o Banco Montepio registrou uma diminuição de 5,6% nos lucros, totalizando 103,8 milhões de euros. Apesar do aumento no crédito concedido e nos depósitos, a receita proveniente de juros caiu 14%. Coimbra. O indivíduo com o centro de operações improvisado na sua residência. Em São Martinho do Bispo, Coimbra, João Simões, que é ex-radialista e possui formação em proteção civil, estabeleceu em sua casa um centro de operações que lhe permite monitorizar a situação na região. Desabamento do viaduto da A1 em Coimbra, o que as imagens aéreas mostram. Imagens obtidas por drone revelam a verdadeira extensão do colapso do dique do Rio Mondego, na área dos Casais, em Coimbra, que resultou no desabamento da seção da A1, erguida sobre a estrutura. O primeiro-ministro não descartou a possibilidade de outros diques terem rebentado, sendo um dos mais preocupantes o dique entre Coimbra e a Figueira da Foz. São Martinho do Bispo. Mantemos a calma e a prudência. Laura Fonseca, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo, fornece à Rádio Observador uma atualização sobre as condições meteorológicas adversas na região. Concertos agendados para 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses seguintes, uma agenda em constante atualização. (10h). Coimbra. Residentes preocupados nas proximidades do Rio Mondego. O problema é o retorno da chuva que ocorreu já durante a madrugada. Também neste jornal, mais de 2.600 edifícios residenciais em Kiev ficaram sem aquecimento hoje devido a um novo ataque por parte da Rússia. Nos Estados Unidos da América, os habitantes locais estão a mobilizar-se para defender os imigrantes do ICE. Grupos comunitários estão a congregar-se para expressar o desejo de expulsar o ICE das suas áreas e para apoiar os imigrantes residentes. Oferecer alimentos, transportes e registar as detenções constituem algumas das maneiras.
27 mil construções em áreas vulneráveis a cheias em Portugal. Joanás de Melo, professor de Engenharia do Ambiente e especialista em ordenamento do território, afirma que a situação dos últimos dias, provocada pelo mau tempo, não é uma surpresa. Nos Estados Unidos da América, os cidadãos locais estão a mobilizar-se para defender os imigrantes do ICE. Grupos comunitários estão a colaborar para manifestar o desejo de expulsar o ICE das suas áreas e para apoiar os imigrantes residentes. Oferecer refeições, transportes e registar as detenções são algumas das maneiras. As fotografias aéreas que revelam o estado da A1 após o colapso. O ministro das Infraestruturas caracterizou a situação como completamente anómala. Homem é colocado em prisão preventiva por ter agredido a companheira. O indivíduo detido foi levado ao Tribunal Judicial de Serpa, onde a prisão preventiva foi determinada, sendo esta a forma de coação mais severa. Mais de 5.000 dádivas de sangue esperadas no Médio Tejo em 2025. Na ULS Médio Tejo, a doação de sangue é predominantemente realizada por adultos em idade ativa. Início do festival Às Vezes o Amor esta quinta-feira com GNR. Entre os artistas confirmados para o evento estão Sérgio Godinho, Auria, Carolina Deslandes, Delfins, João Pedro Paes, Marisa Liz e Luís Trigacheiro. Tempestades fazem o peixe nacional desaparecer do mercado. Os pescadores estão limitados ou impedidos de sair para o mar desde 20 de janeiro. A Groenlândia não recebe proteção da Dinamarca. Já os Estados Unidos, sim, na LERAC, o partido que está disposto a dialogar com Trump para apressar a independência. A tradução direta do nome da força política que pretende, em breve, separar a Groenlândia do Reino da Dinamarca é ponto de orientação. Para além da sua retórica, que lhe proporcionou um bom desempenho nas eleições de 2025, alguns dos seus integrantes têm mantido contacto com Washington, que tem interesse na ilha. Wim Wenders afirma em Berlim: devemos permanecer afastados da política. O júri internacional realizou uma conferência de imprensa, marcando o primeiro momento intenso da edição de 2026, que tem início nesta quinta-feira. De que forma proteger a política das emoções sem sucumbir à emoção do político? Diretores de equipamentos da EGEAC são renovados até março. A EGEAC Lisboa Cultura, a empresa municipal de cultura da Câmara de Lisboa, supervisiona o Teatro Lucas Luís de Camões, que é um dos equipamentos sob a sua responsabilidade. Dia dos Namorados, 20 sugestões para festejar o amor no cinema e na televisão. Com a proximidade do Dia dos Namorados, o cinema e as plataformas de streaming recordam-nos as diversas facetas do amor, que pode ser feliz ou tóxico, platónico ou proibido. Entre as nossas recomendações estão O Monte dos Vendavais, que acaba de estrear nas salas de cinema, e Love Story, disponível na Disney+. Luque Baio está preparado para atuar na deslocação ao Santa Clara. Esta sexta-feira, o Benfica enfrenta o Santa Clara. MP apura indícios de corrupção e abuso de poder nas unidades da Marinha e Força Aérea entre 2009 e 2021. Os delitos em questão incluem corrupção ativa e passiva, participação económica em negócios e abuso de poder. Tempestades, layoff simplificado já solicitado por 31 empresas, mas governo ainda não esclarece sobre pagamentos. Os pedidos de layoff das empresas impactadas pela tempestade Christine já foram aprovados pela Segurança Social, mas a regulamentação que assegura o pagamento integral a 100% aos trabalhadores ainda não foi estabelecida. Mondego em estado crítico, entre o salvamento dos dinamarqueses e as barreiras contra o rio.
Os residentes das áreas baixas de Coimbra estão habituados a enfrentar o rio, protegendo-se atrás de barreiras feitas de sacos de sarapilheira e placas de pelador. Poucos atenderam aos apelos de evacuação feitos pela autarquia, mas estavam prontos para a iminente subida das águas. Fuzileiros efetuaram uma operação de emergência para resgatar 4 dinamarqueses que ficaram presos devido à ruptura do dique, nas proximidades da A1. Como e onde festejar o Dia dos Namorados com um toque brasileiro? Quer se trate de um bar ou da cozinha, os espaços e especialistas brasileiros, bem como os ingredientes e métodos culinários, conferem um ar romântico à celebração, garantindo boa comida e boas bebidas. Montemor Velho pretende prolongar a isenção de portagens. No dia 3, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que a isenção seria alargada por mais uma semana. Crescimento de 4,7% nos passageiros dos aeroportos nacionais em 2025. Do total de passageiros, 49,0% foram movidos pelo aeroporto de Lisboa. O queijo, uma dádiva para os sentidos. A indústria familiar do queijo, originária dos rebanhos das Serras da Lapa e da Nave, é explorada na fábrica de manteiga de Leomil e em queijarias como a da Lapa e a da Tia Amélia, enquanto João Paulo Sacadura dialoga com Alberto Correia, historiador. A decadência das elites é evidenciada pelo caso Epstein? Discussão. Entre Clinton e o príncipe André, passando por Bill Gates e Peter Mandelson. Quais foram os motivos que levaram tantas personalidades de destaque a fazer parte do círculo de Epstein? O que fez com que tantas pessoas se tornassem cúmplices? Bruno Sá pretende impulsionar a democracia interna no Sporting? Varandas não se apresenta a votos de forma isolada. Bruno Sá, um empresário de 45 anos, oficializa sua candidatura à presidência do SCP. No Benfica, Luque Baio regressa. Serão boas novas ou desafios para Mourinho? Portugal destaca-se na confiança e na utilização de inteligência artificial na Europa. De acordo com um recente estudo, 62% dos utilizadores em Portugal incorporam inteligência artificial nas suas rotinas diárias, um percentual superior à média da Europa. A confiança nesta tecnologia também se apresenta mais elevada no nosso país. A maioria dos eventos para 2026 é cancelada em Castelo Branco. Serão realizados os eventos Castelo Branco Moda, Festival Sabores de Perdição, Mercadinho de Natal e Passagem de Ano. Carlos Guimarães Pinto, Leitão Amaro é falado como possível sucessor na administração interna. Embora atenda a certos critérios, isso representaria uma despromoção para ele. Luís Montenegro, além de ser primeiro-ministro, passa a assumir, de forma provisória, o cargo de ministro da administração interna. Quem será o próximo a ocupar o lugar de Maria Lúcia Amaral? Escuta as análises de Miguel Morgado, Carlos Guimarães Pinto e Cristina Rodrigues na versão em podcast do programa Linhas Direitas. Acrescentaram-se 2.600 edifícios sem aquecimento após recente ofensiva russa. De acordo com a Amnistia Internacional, a Ucrânia viu a sua capacidade de produção reduzida em mais de 50% e 80% do território foi impactado por interrupções no fornecimento de energia de emergência. ICE declara encerramento das suas atividades no Minnesota. No dia 26 de janeiro, Tom Homan, conhecido como o Czar das Fronteiras, foi enviado para o Minnesota. Empresas não são convencidas pelos novos cheques do governo para sistemas solares mais pequenos e económicos. EDP, Sunenergy e Bling Energy desejam saber as normas e os valores de apoio dos novos vouchers para instalações solares residenciais. No entanto, alertam que a solução Plug and Play prevista, painéis de dimensões reduzidas e a preços mais acessíveis, pode não ser mais adequada devido a questões de segurança e eficácia.
Quando as farmácias ficam saturadas, as urgências colapsam. Existe um plano para evitar isso. A ULS do Oeste obtém informações em tempo real sobre os pacientes que se dirigem às farmácias com sinais de gripe e ajusta as equipas de urgência. No Alto Minho, há um plano para diminuir o uso excessivo de medicamentos. Moderação no uso da água é solicitada por Penacova. O presidente da Câmara de Penacova informou que, na quarta-feira, ocorreu uma quebra numa tubagem de adução da águas do centro litoral, responsável pelo fornecimento de água a uma parte do concelho. Extraditado para a Espanha, português é acusado de assassinar marroquino em Madrid. Detido no entroncamento, em novembro de 2025, o português de 24 anos enfrenta charges de homicídio. Francesca, a neta da sobrinha de Lolo Brigida, conquista uma medalha de ouro. A desportista italiana havia obtido anteriormente uma medalha de prata nos Jogos de Pequim, em 2022. Candidatura às eleições é uma realidade. Bruno Sá apresenta-se. No próximo dia 14 de março, Bruno Coelho Sorreluz, conhecido por Bruno Sá, irá desafiar Frederico Varandas nas eleições do Sporting. 16 horas. Nova derrocada afeta a circulação na A5. A derrocada ocorreu no quilómetro 1, na direção Lisboa-Cascais, sendo o mesmo local da derrocada de ontem. Além disso, a Proteção Civil avisa sobre o perigo de cheias em áreas urbanas nesta noite. Inderrajab, um filme que não é dano colateral. Com uma nomeação para o Oscar de melhor filme internacional, a voz de Inderrajab apresenta, através da tragédia de uma criança em Gaza, um drama verídico. Tivemos a oportunidade de conversar com a realizadora tunisina Kautotar Benania. Extraditado português por assassinar marroquino em Madrid. O Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ e a Guardia Civil de Espanha estiveram envolvidos na operação. Namoros abusivos. É normal ou estou a ser exagerado? As relações prejudiciais não se iniciam com agressões evidentes, mas sim com ciúmes, porque me preocupo, exigências de clareza, porque não devemos ter segredos, e solicitações de localização, para confirmar se chegaste em segurança. A portuguesa Unicâmbio, focada em expandir-se, beneficia do crescimento do mercado de ouro. A valorização do metal precioso leva a uma procura intensa nas lojas da Unicâmbio. A empresa pretende que este setor se torne relevante. No mínimo 21 cineteatros e teatros impactados pelas condições meteorológicas adversas. O Teatro Cine de Pombal, em Leiria, destacou-se entre os espaços culturais mais prejudicados pelas tempestades. Um presidente discreto em Belém e um peixe fora de água no MAE. Os intervenientes num podcast moderado por Sónia Sapaz são São José Almeida, Suzete Francisco e David Santiago. Qual é o paradeiro de Matias Quemelos, o rei dos aspiradores? Procurado por crimes sexuais contra menores, Matias Quemelos abandonou Portugal em 2019 e deixou de ser rastreado. A PJ terá novas pistas. Neste número, revisitamos o caso e examinamos o que estabelece a legislação. Adversários do Grupo A4 da Liga das Nações são revelados a Portugal. A última Liga das Nações foi conquistada pela Seleção Nacional, tendo terminado em junho do ano transato. Bad Bunny na terra da pop, Benito, Porto Rico, Santo Tirso. Um domingo repleto em território nacional e no imponente palco do Super Bowl. Fizemos uma incursão no guarda-roupa de Bad Bunny e também no do novo presidente eleito.
Uma semana tão dedicada à pop não poderia acabar de outra forma senão com mais um pop-up. Ruta. A Organização do Tratado do Atlântico Norte conta com um total investimento dos Estados Unidos da América, mas tem outras questões em mãos. Mark Rutte demonstrou não estar alarmado pela falta do responsável do Pentágono na Cimeira de Bruxelas, nem pela crise na Groenlândia, onde um aliado fez ameaças de invasão ao outro. NanoIC é inaugurada em Bruxelas. Qual é o funcionamento desta nova fábrica experimental de chips? Na Bélgica, a União Europeia deu início a uma infraestrutura que permite às empresas experimentar a produção de chips antes de se lançarem investimentos de grande escala. Denominada NanoIC, esta representa a maior linha piloto de semicondutores da Europa. Mas qual será o seu funcionamento como fábrica experimental e que implicações práticas terá para a indústria europeia? Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. PGR solicita que o Brasil remeta o processo de Duarte Lima em formato físico. O MP imputa a Duarte Lima o homicídio de Rosalina Ribeiro. Mais de 400 papagaios de mar morreram devido a condições meteorológicas adversas. A ave poderia ter falecido caso não tivesse sido resgatada e recebesse tratamento. Layoff. Empregados impactados pela tempestade terão direito a 66% do salário em vez de 100%. Os salários dos colaboradores incluídos no layoff simplificado, devido à tempestade Christine, sofrerão reduções. O suporte de 80% para as empresas será válido apenas durante 2 meses. Poucos são os Rodrigos. Alberto Gonçalves analisa o relato de Rodrigo, o menino de 9 anos que resgatou a mãe. Armadilhas e cadeados, a satisfação de criar de Heron P. Nogueira. A pintura é igualmente isto, uma armadilha que não possui cadeado. Coleção de guaches e óleos em papel e madeira de Heron P. Nogueira na Galeria 111, em Lisboa. Governo sob pressão com a queda da ministra, divisões na Europa e crises em teste. Com a saída da MAI, a disputa Merzoni-Manchese, os 23 anos de Casa Pia e o uso excessivo de chamadas ao INEM, a administração ignora os desafios e retarda reformas essenciais. Bruno Sorreluz e Frederico Varandas concorrem à presidência do Sporting. O prazo para a submissão das listas para os órgãos sociais terminou nesta quinta-feira. As eleições estão marcadas para 14 de março. Leiria. A experiência da Christine vista pelas crianças. Comecei a sentir dores na barriga, fiquei ansioso e acabei por chorar. Uma equipa de psicólogos está a visitar escolas de educação pré-escolar e do primeiro ciclo com o objetivo de auxiliar as crianças a expressar emoções e a aprender a lidar com as experiências que tiveram. A ministra que abandonou a luta, a meio da batalha, o governo que aprendeu em andamento, a enfrentar a tragédia e a posição fortíssima de seguro. Miguel Sousa Tavares avalia a reação de Montenegro às tempestades, deve ser um momento mais semelhante a uma guerra que experienciamos desde as invasões francesas, apontando para a ausência de liderança inicial e afirmando que foi o PR quem puxou a carroça. Orbán, evita enviar dinheiro à Ucrânia. O primeiro-ministro húngaro afirma que a guerra prejudica os negócios, solicitando a promoção da paz e a minimização dos custos de energia. Vínculo entre Melania e Putin. Elogio russo sugere proximidade. João Albuquerque afirma que os estreitos laços, em diversas situações, fazem refletir, mesmo que a devolução de crianças ucranianas a pedido da primeira-dama seja uma boa notícia. Sem docente na pediatria de Coimbra para os jovens internados. A unidade contava com 2 professoras, mas uma encontra-se de baixa e a outra teve o pedido de mobilidade recusado.
Gafe de Costa provoca risos em conferência de imprensa. Durante o retiro informal dos líderes da União Europeia na Bélgica, o presidente do Conselho Europeu fez uma gafe que foi recebida com boa disposição, refletindo o ambiente descontraído do evento. Costa pretende impedir uma Europa com duas velocidades. Von der Leyen apoia uma União Europeia simplificada. Vitória de Ventura no Círculo da Imigração. A tomada de posse de Seguro está marcada para 9 de março. Teatro, em A Gaivota, de Chekhov, cada detalhe conta e nada é desnecessário. A Gaivota, uma das obras-primas de Chekhov, é reinterpretada no presente por Diogo Infante, com a participação de Alexandre Alencastre, Rita Rocha Silva, Ivo Canelas e André Leitão. Regimes excepcionais de isenção de portagens e simplificação administrativa são promulgados pelo Presidente da República. Em reação aos danos causados pelo mau tempo, foram implementadas medidas excepcionais. O paradoxo das forças irresistíveis e a regionalização. O país enfrenta uma dificuldade contínua na gestão dos seus territórios, destacando-se por ser um dos Estados mais centralistas da Europa. Análise de Pedro Adão e Silva. Donald Trump cancela a fundamentação jurídica da política ambiental americana. O chefe de Estado dos Estados Unidos da América revoga a deliberação de 2009 que classificava os gases com efeito de estufa como um risco para a saúde pública. Produtores de milho apelam à proteção da sua atividade. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, decorreu no Centro Nacional de Exposições de Santarém o XVI Congresso Nacional do Milho. A confiança continua a descer, embora a energia se mantenha. Atualmente, o Arsenal está 4 pontos à frente do Manchester City. Novo suporte às empresas está a ser preparado pelo Governo no âmbito do PRR. O instrumento financiado pelo PRR foca empresas localizadas em áreas afetadas por calamidade, excluindo assim projetos de natureza pública. Inicia-se a Berlinale, a escapar dos talibãs. Anwar Hashimi e Sherbanu Saadatem, no Good Man, sob a realização e interpretação da artista afegã. Coimbra antecipa a evacuação de 9.000 cidadãos e encerra escolas nesta sexta-feira devido a cheias. A autarquia encontrou-se com a APA e expressa receio de uma cheia centenária. Detenção de mulher por ter congelado 2 recém-nascidos. A mulher detida, mãe de 9 filhos, ocultou as suas gravidezes a pessoas próximas e congelou os recém-nascidos logo após os nascimentos. Relação admite recurso irregular e fora de prazo de Sócrates. A Relação de Lisboa aceitou um recurso irregular que foi submetido 1 ano e 2 meses após o prazo e que reiterava argumentos já decididos anteriormente. O Supremo rejeitou-o de forma liminar. O rebentamento do dique do Mondego poderá poluir águas, mas resultará em colheitas futuras mais económicas. Embora os perigos ambientais associados ao rebentamento do dique do Mondego impliquem a contaminação de águas e problemas de manutenção, esta água traz fertilizantes que facilitarão colheitas locais menos onerosas. Passos critica a reforma do Estado através de PowerPoints. O ex-primeiro-ministro afirmou que as deficiências para com os cidadãos não se restringem apenas à atual crise provocada pelo mau tempo, mas abrangem diversas ocasiões em que as pessoas percebem que o Estado não se encontra onde deveria estar. Passos aponta falhas na resposta do Estado, mas não oferece conselhos a quem não os solicita. O ex-primeiro-ministro chama a atenção para deficiências estruturais do Estado, reformas inadequadamente preparadas e irregularidades na nomeação de líderes públicos.
Aumento da pressão sobre o governo de Keir Starmer com a terceira demissão em 4 dias. O primeiro-ministro lida com uma crise ligada à escolha de Peter Mandelson para o cargo de embaixador nos Estados Unidos da América, mesmo ciente das suas ligações com o pedófilo Jeffrey Epstein. Passos critica a reação do Estado, mas não oferece conselhos a quem não os solicita. O ex-primeiro-ministro chama a atenção para deficiências estruturais do Estado, reformas mal planeadas e práticas irregulares na nomeação de líderes públicos.